Eu escrevo isso sob uma pressão mental considerável, já que, à noite, eu não existirei mais. Eu estou nos meus últimos centavos, no fim do meu estoque de drogas, que é a única coisa que mantém a vida suportável. Não posso mais aguentar a tortura. Eu não consigo mais aguentar a tortura. Não posso mais aguentar a tortura. E deverei me lançar da janela para aquela rua sórdida. E não pense que por eu ser um escravo da morfina, eu sou algum tipo de débil ou de degenerado. Depois de ter lido esses rascunhos, Talvez você deduza. Ainda que não saiba completamente, porque eu mereço a morte. Ou o esquecimento. O navio que eu era supervisor de carga foi vítima de um cruzador alemão. A guerra estava bem em seu início e a marinha do Kaiser ainda não havia afundado completamente em sua degradação final. Assim, a nossa nave era um prêmio legítimo e toda a tripulação foi tratada como prisioneiros navais. Passados 5 dias, eu consegui fugir em um pequeno bote, com água e provisões que durariam alguns dias. Quando finalmente me encontrei à deriva e livre, não tinha nada além de uma pequena ideia do meu entorno. Como nunca havia sido um navegador competente, podia apenas deduzir vagamente pelo sol e pelas estrelas que me encontrava de alguma forma ao sul do Equador. Não tinha navios nem terra à vista. E por dias incontáveis vaguei sem rumo, sob um sol escaldante. Esperando por um navio de passagem ou para ser lançado para uma terra habitável. Mas nem navio nem terra surgiram. E comecei a me desesperar em minha solidão sobre a pesada vastidão de um azul inquebrantável. A mudança se deu enquanto eu dormia. Dos detalhes eu nunca saberei. Meu sono, embora que perturbado e infestado de sonhos, se deu ininterrupto. Quando despertei, me vi sugado por um vasto e infernal lodo negro que se estendia sobre mim em ondulações monótonas, até onde eu podia enxergar. Você pode imaginar que minha primeira reação seria de espanto diante de uma mudança tão repentina de cenário. Eu fiquei mais horrorizado do que atônito. Havia no ar e no solo putrefato uma qualidade sinistra. A região estava infestada de carcaças de peixes em decomposição. Não havia nada para ver ou ouvir. Apenas uma vasta extensão de lodo negro. o sol ardia, enquanto baixava em um céu que me parecia quase negro. Uma crueldade sem nuvens, como se refletisse o brejo sob meus pés.
Apenas uma teoria poderia explicar a minha posição. Uma erupção vulcânica sem precedentes. Uma porção do solo oceânico havia emergido à superfície, expondo regiões que por inumeráveis milhões de anos estavam escondidas nas insondáveis profundezas aquosas. Tão grande era a extensão dessa nova terra que surgia sob meus pés, que eu não podia ouvir o mais débil ruído do oceano crescente. Nem mesmo havia sequer uma ave marinha para rapinar as coisas mortas. Na terceira manhã, encontrei o solo seco bastante para que eu pudesse caminhar. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava mais preocupado com coisas mais graves para me importar com o mal menor. E assim, segui audaciosamente rumo a um destino desconhecido. Caminhei em direção ao oeste, guiado por um pico que era mais alto do que qualquer outra formação naquele deserto ambulante. Naquela noite eu acampei e no dia seguinte segui viagem, embora o objeto não parecesse mais próximo do que quando o vi pela primeira vez. Na quarta noite eu finalmente cheguei aos pés da montanha, que era muito mais alta do que eu imaginei inicialmente. Cansado demais para escalar, eu dormi na sombra da montanha. Não sei por que meus sonhos foram tão selvagens aquela noite. Acordei suando frio, determinado a não mais dormir. As visões que experimentei foram demais para que eu pudesse suportá-las novamente. E com o brilho da lua, percebi o quão imprudente eu fora por ter viajado durante o dia. Sem o brilho do sol abrasador, essa jornada teria me custado menos energia. Peguei minha mochila e parti em direção à crista da elevação. A monotonia daquela planície ambulante era para mim fonte de vago terror. Mas acredito que o meu terror tenha sido muito maior quando ganhei o topo do monte e olhei para o outro lado, para dentro de um poço imensurável, cujos recessos a lua ainda não havia se erguido o suficiente para iluminar. Senti-me no limite do mundo, como se espreitasse pela borda de um caos insondável da noite eterna. Enquanto a lua escalava mais alto no céu, eu comecei a perceber que a encosta do vale não era mais tão perpendicular. As protuberâncias das rochas ofereciam um caminho mais fácil, e após poucos metros, o declive se tornou gradual. De repente, eu senti um instinto que eu não consigo explicar de forma racional. Eu desci pela encosta para uma área mais confortável. De uma vez, a minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular, do outro lado da encosta, iluminado pela lua ascendente. Parecia uma peça gigante de pedra, mas eu estava consciente de que o seu contorno e posição não poderiam ser obra da natureza. Aquilo me encheu de sensações que eu não consigo expressar. Mas, apesar da sua enorme magnitude e da sua localização num abismo adormecido, no fundo do mar, desde que o mundo é mundo, eu percebi, para além de qualquer dúvida, eu percebi que aquele objeto se tratava de um monólito bem formado, cujo volume conhecera a adoração de criaturas pensantes. Confuso e aterrorizado.
Embora não sem uma certa sensação de deleite de cientista ou arqueólogo, explorei meus arredores mais de perto. A lua iluminava um vasto corpo d'água no fundo do abismo, fluindo para fora de vista em ambas as direções, e quase molhando meus pés enquanto eu permanecia na encosta. Através do abismo, as ondulações lavavam o monólito, em cuja superfície eu agora percebia tanto inscritos quanto esculturas rudes. As escrituras eram símbolos de hieróglifos desconhecidos por mim. Eu jamais havia visto isso nos livros. Em sua maioria consistiam de figuras aquáticas estilizadas, tais como peixes, enguias, moluscos, crustáceos, baleias e coisas do tipo. Era o entalhe pictórico que mais me enfeitiçava. Plenamente visível através da água, graças ao seu enorme tamanho, havia uma sequência de baixos relevos. Eles pretendiam representar homens, ou algum tipo de homem. Embora as criaturas se comportassem como peixes, nadando em algum grotão no fundo do oceano, ou então prestando tributo a algum altar monolítico que também parecia estar sob as águas. Eles eram amaldiçoadamente humanos em contornos gerais. Apesar de suas mãos e seus pés terem membranas, os lábios serem extremamente flácidos e os olhos inchados e vítreos. Eram mal cinzelados e pareciam fora de proporção se comparados com o cenário ao fundo. O que era engraçado, porque em uma das imagens a criatura parecia matando uma baleia, embora a baleia não fosse muito maior do que a criatura. Em um momento eu decidi. Tratavam-se de deuses imaginários de alguma tribo perdida, muito antiga. Uma tribo de navegadores e pescadores. Uma tribo que o último descendente morreu eras antes que o primeiro ancestral do homem de Neandertal. E de repente eu vi uma leve agitação para demonstrar a sua ascensão à superfície. Uma coisa deslizou para fora daquelas águas escuras. A coisa se arremessou contra o monólito, como um estupendo monstro de pesadelos, Sobre o qual lançou seus gigantescos braços escamosos, enquanto dobrava sua cabeça hedionda e dava vazão a certos sons compassados. Naquele momento eu pensei em ter ficado louco. De minha subida frenética e de minha jornada alucinante até o meu bote, eu pouco me recordo. Eu me lembro de ter cantado e gargalhado, mesmo eu não podendo cantar. Eu me recordo de uma tempestade, logo que eu me reencontrei com o meu bote. Eu só sei que eu ouvi o ribombar de trovões. Trovões e os sons que a natureza só reproduz nos seus momentos mais selvagens. Quando eu emergi das sombras, me encontrava em um hospital em São Francisco. Fui levado por um capitão de um navio norte-americano que havia interceptado o meu bote em alto mar. Em delírio,
Em delírio eu muito falei. Mas eu descobri que... Eu descobri que as minhas palavras... Que para as minhas palavras escassa atenção foi dada. Escassa atenção foi dada para as minhas palavras. Durante a noite, especialmente quando a lua é minguante, eu vejo a criatura. Eu tentei morfina. Apesar dela me oferecer um alívio temporário, ela começou a me prender em suas garras como um escravo desesperado. Agora que estou chegando ao fim de tudo, eu escrevi o meu relatório para informar ou divertir os meus companheiros. Eu frequentemente me pego pensando que tudo não passa de um fantasma, uma ilusão febril. De quando eu estava à deriva naquele pequeno bote, depois de fugir do navio de guerra alemão. Não posso pensar no mar profundo sem estremecer com a visão de coisas inomináveis que podem estar neste exato momento rastejando e chafurdando em seu leito enlameado, adorando seus ídolos antigos de pedra e entalhando seus detestáveis semelhantes em obeliscos submarinos de granito molhado. Eu sonho com o dia em que eles se erguerão sobre vagalhões para arrastar com suas unhas apodrecidas os remanescentes de uma humanidade patética e exaurida pela guerra. Um dia em que a terra afunde e o negro solo oceânico se levante em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho vindo da porta. Eu escuto um barulho à porta. Como se um corpo escorregadio investisse contra ela. Ele não pode me encontrar. O fim está próximo. A mão! A mão! Aquela mão. Aquela mão. A janela! A janela!